apagador. Deu o verbo a Vinícius Machado de Assis Drummond. Meus cumprimentos a todas e a todos vocês. Hoje retornaremos à abordagem sobre o financiamento da educação básica brasileira. Iniciamos tratando do piso salarial nacional do Magistério Público da Educação Básica, algo que certamente se relaciona com o financiamento da educação básica. A lei que instituiu o Fundeb é de 2007, é a Lei 11.494. A lei que instituiu o piso salarial do magistério é de 2008, a Lei 11.738. Vejamos aqui a evolução do piso salarial do ano que ele foi instituído, ou seja, de 2009 até o ano de 2020. O piso salarial iniciou com o valor de R$ 950. Foi evoluindo, em 2010 teve um acréscimo de 7,86%, foi, portanto, para R$ 1.024,67. Em 2014, ele evoluiu para R$ 1.697,39. Nos anos seguintes, conforme as regras de atualização do valor do piso salarial, nós registramos os percentuais que aqui estão evidenciados. Em 2015, houve um crescimento de 13,01% e o piso salarial do magistério foi para R$ 1.917,78. Em 2019, nós tivemos o piso salarial no valor de R$ 2.557,74. Em 2020, ele evoluiu 12,84%, passando de R$ 2.557,74 para R$ 2.886,15. Na série histórica, o ano em que ele teve o maior crescimento foi o de 2012, que foi de 22,22%. Em 2011, a atualização do piso tinha sido de 15,84%. Em 2015, tivemos uma atualização de 13,01% e agora em 2020 de 12,84%. Os dois menores percentuais se concentram nos anos de 2019 com 4,17% e em 2018 com 6,81%. A evolução em percentuais de 2009 a 2020 é de 203,80%. Quando falamos de piso salarial, estamos nos referindo a algo que está mais embaixo, a algo menos elevado. Em se tratando de vencimentos salariais, estamos nos referindo, portanto, ao menor salário que deve ser pago no âmbito de uma categoria. Como se trata do piso salarial para o magistério, o valor que é divulgado no início de cada ano pelo Ministério da Educação deve ser o menor a ser pago para uma jornada de 40 horas semanais. Atenção para este detalhe. O valor divulgado para o piso salarial tem como referência uma jornada de 40 horas semanais, que equivale, portanto, a 8 horas diárias. Se multiplicarmos os 5 dias úteis vezes 8 horas, teremos, portanto, 40 horas semanais. Se o profissional tem uma jornada de 20 horas ou de 30 horas, aplica-se, portanto, a proporcionalidade para que se tenha o menor salário, o menor valor salarial a ser pago a um profissional. No vídeo anterior sobre o financiamento da educação básica, falamos do valor aluno anual definido em torno do Fundeb. E o valor aluno anual, VAA, tem relação direta com a atualização anual do piso salarial do magistério. Isso porque no artigo 5º da Lei número 11.738, a regra de evolução do valor do piso
remete exatamente ao valor aluno anual. O que diz o parágrafo 1º do artigo 5º é que a atualização anual se dará com base na diferença de percentuais entre os 2 anos anteriores. Vejamos aqui exemplos reais e práticos. Em 2016, o valor aluno anual do Fundeb teve uma alteração de 7,64% em comparação ao ano de 2015. Esse percentual serviu de referência direta para a definição do percentual de reajuste do piso salarial do ano de 2017. Vocês podem conferir na série histórica do piso salarial que em 2017 ele foi atualizado em 7,64%. Vejam lá também que em 2020 o piso salarial foi atualizado em 12,84%. Vejam nesta tabela que o valor aluno anual do Fundeb em 2019 teve um acréscimo de 12,84% com relação ao ano de 2018. Portanto, este percentual de 12,84% representou o acréscimo em torno do valor do piso salarial no ano de 2020. Atenção para um outro detalhe. Aqui nós estamos falando em valor aluno anual. Vimos no vídeo anterior que há uma diferenciação em torno de fatores de ponderação que vai de 0,8 a 1,3 e que nós temos, de acordo com os níveis e modalidades de ensino, valores alunos diferenciados. Mas a referência aqui do valor aluno anual é em torno do valor definido para os anos iniciais de escolas urbanas. O Fundeb representa disparadamente o maior percentual em termos de financiamento da educação pública brasileira. Mas além deles, nós temos outras fontes de financiamento. Um outro fundo que há em torno do financiamento da educação básica são os fundos específicos em torno de cada unidade federativa, ou seja, em torno dos estados, Distrito Federal e municípios. No caso dos municípios, nós temos o Fundo Municipal de Educação. Lembremos-nos do artigo 212 da Constituição Federal, que definiu para estados, Distrito Federal e municípios um percentual mínimo de 25% de suas receitas provenientes de impostos para aplicação em educação. Lembremos-nos também que o Fundeb é constituído por 20% de 2 fundos e de 6 impostos, do FPE, do FPM, do ICMS, do IPVA, do ITR, do IPI para exportação, do ITCMD e da Lei Complementar número 87. Mas vejam, o Fundeb é constituído de 20% desses impostos. E para onde vão os outros 5%? Mas por que 5%? Porque a Constituição Federal definiu um percentual mínimo de 25% para ser aplicado em educação. Portanto, esses outros 5% passam a integrar um fundo específico em cada ente federativo. No caso dos municípios, são os fundos municipais de educação. Então, 20% desses 2 fundos e desses 6 impostos compõem o Fundeb, mas no mínimo 5% desses 2 fundos e 6 impostos integram nos municípios o Fundo Municipal de Educação. Atenção! O Fundo Municipal de Educação não é composto apenas pelos 5% dos impostos que compõem o Fundeb. Isso porque, para além
dos tributos que integram a cesta do Fundeb, nós temos outros impostos que, em torno destes, 25% no mínimo devem ir para esse fundo específico em cada município e estado. Mas por que 25%? Ora, porque a Constituição Federal define que os municípios e estados e Distrito Federal devem aplicar 25% no mínimo de suas receitas oriundas de impostos em educação. Então, em torno dos impostos que não integram o Fundeb, pelo menos 25% devem ser direcionados para o Fundo Municipal de Educação e aplicados em manutenção e desenvolvimento do ensino. Vejam os outros impostos que integram o Fundo Municipal de Educação. O imposto sobre operações financeiras relativas ao metal ouro como ativo circulante, o imposto sobre serviços, ISS, o imposto sobre propriedade territorial urbana, IPTU, o imposto sobre transmissão de bens imóveis, ITBI, e o imposto de renda retido na fonte. Em torno desses impostos, reitero, 25% no mínimo devem compor o Fundo Municipal de Educação. Recapitulando, o Fundo Municipal de Educação, ele é composto por 5% dos impostos que também fazem parte do Fundeb e 25% desses impostos que estão aqui na tela. Os recursos do Fundeb e do Fundo Municipal de Educação devem ser aplicados em manutenção e desenvolvimento do ensino. Mas quem classifica e define o que é manutenção e desenvolvimento do ensino? É a LDB, a Lei 9.394. No artigo 70, temos, portanto, a definição daquilo que pode ser classificado como manutenção e desenvolvimento do ensino. Já o artigo 71 classifica o que não é manutenção e desenvolvimento do ensino. Vejamos os artigos 70 e 71 da LDB e seus incisos. O salário educação se constitui como uma fonte adicional de recursos para a educação brasileira. Está previsto na atual Constituição, nos parágrafos 5º e 6º do artigo 212, mas ele foi criado ainda na década de 1960, através da lei de número 4.440. Em 1975, por meio do Decreto-Lei de número 1422 e do Decreto de número 76.923, novas alterações foram implantadas no contexto do salário educação, passando sua alíquota a ser calculada à base de 2,5% do salário de contribuição das empresas, situação que perdura até os dias atuais. O salário educação é proveniente, portanto, da contribuição social das empresas e tem como referência na definição de seus valores para cada ente federativo também o número de alunos matriculados e informados no censo escolar do ano anterior. A partir de 2003, foram introduzidas modificações significativas na repartição do montante da arrecadação do salário educação, assegurando a participação dos municípios na parcela até então direcionada aos governos estaduais. Do montante do salário educação, 10% da arrecadação líquida fica com o próprio Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, que
a aplica no financiamento de projetos, programas e ações da educação básica. Em torno dos outros 90% da arrecadação líquida, nós temos o seguinte desdobramento. Nesse desdobramento, nós temos a cota federal e a cota estadual e municipal. A cota federal corresponde a 1/3 dos 90% do salário educação. E a cota que inclui todos os estados e municípios corresponde a 2/3 dos recursos gerados por unidade federada em torno do salário educação. Para termos uma noção do que representa o salário educação em termos de financiamento educacional, recorremos a 2 exemplos concretos de municípios do Sertão dos Inhamuns, no estado do Ceará. Tomamos como referência o maior município e o menor município em termos populacionais e também com relação ao seu número de alunos, que são os municípios de Tauá e o município de Arneiroz. Tauá, em 2019, recebeu como transferência do Fundeb o valor de R$ 41.810.963,27. No mesmo ano de 2019, Tauá recebeu do salário educação o montante de R$ 1.538.252,87. Já o município de Arneiroz recebeu do Fundeb o valor de R$ 6.381.245,27. Arneiroz recebeu do salário educação um total de R$ 262.319,50. Se somarmos o salário educação e o Fundeb, o salário educação representa um percentual inferior a 4%. Sobre programas federais de assistência financeira, destacaremos o PENAT, o PENAE e o PDDE. O PENAT, Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, foi instituído em 2004 como assistência financeira em caráter suplementar aos estados, Distrito Federal e municípios. Portanto, o PENAT não se constitui como um financiamento integral para o transporte escolar. Ele foi instituído com essa natureza complementar de apoio à despesa gerada em torno do transporte escolar. Em 2009, o PENAT foi ampliado para toda a educação básica, beneficiando também os estudantes da educação infantil e do ensino médio residentes em áreas rurais. Em 2009 também foi instituído o programa Caminho da Escola, que consiste no apoio da União por intermédio do Ministério da Educação aos sistemas públicos de educação básica dos estados, Distrito Federal e municípios na aquisição de veículos para transporte dos estudantes da zona rural. Merece atenção a resolução número 45 de 2013 do FNDE, que definiu critérios para a utilização dos veículos adquiridos com recursos do programa Caminho da Escola. O PENAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, foi implantado em 1955. Ele tem caráter suplementar quanto ao financiamento da merenda escolar. Em 2009, por meio da Lei de número 11.947, foi definido que 30% no mínimo do valor repassado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar. Em torno do PENAE, temos a definição de um valor per capita por dia para cada nível e modalidade do ensino. Esses valores que estão em vigência são da resolução número 1 do FNDE do ano de 2017. Vejam que temos aqui 7 referências. Item A,
Educação de jovens e adultos. O valor per capita diária é de 32 centavos. Qual é o cálculo que se utiliza? É esse valor vezes o número de alunos vezes 200 dias letivos. Vejam os demais valores. Ensino fundamental e ensino médio, 36 centavos. Pré-escola, 53 centavos. Escolas indígenas e quilombolas, 64 centavos. Escolas de tempo integral, valendo para qualquer nível e modalidade de ensino, R$ 1,07. Em torno do programa de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral, R$ 2,00. E em torno do atendimento educacional especializado, 53 centavos. Quanto ao PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola, ele foi criado em 1995, tendo por finalidade prestar assistência financeira em caráter suplementar às escolas públicas da educação básica. Atenção, o Conselho Escolar ou a Associação de Pais e Mestres se constituem como unidades executoras. E como o nome do programa já diz, ele é repassado diretamente para a escola, tendo como instrumento o Conselho Escolar ou a Associação de Pais e Mestres, que devem estar legalmente constituídas. Além do que abordamos, chamamos a atenção sobre o que diz o artigo 4º da LDB. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... Um dos incisos estabelece que essa garantia deve contemplar atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à escola. Para concluirmos, destacamos a meta 20 do PNE, a Lei Complementar 95 e o prazo de vigência do Fundeb. Em meio a outra configuração política e administrativa no contexto nacional, foi aprovado com otimismo o Plano Nacional de Educação, onde a sua última das 20 metas definiu que o investimento público em educação pública seria ampliado até 2024, de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do produto interno bruto do país no 5º ano de vigência, ou seja, até 2019, e no mínimo equivalente a 10% do PIB ao final dos 10 anos, ou seja, até 2024. Sabe-se que já ultrapassamos a barreira de 2019 e não alcançamos o patamar de 7% do PIB para investimento em educação pública. Em 2016, 2 anos aproximadamente após a aprovação da lei do PNE, tivemos a aprovação da Emenda Constitucional número 95, a chamada PEC dos gastos públicos. Essa PEC definiu que a evolução das despesas para os 20 anos posteriores a 2017 não pode superar o percentual da inflação dos últimos 12 meses. Como já falamos, o Fundeb foi instituído através da lei de número 11.494 no ano de 2007. E em torno dessa lei foi estipulada sua vigência até 31 de dezembro de 2020. Em torno disso, lançamos as seguintes indagações. A educação pública brasileira resistirá sem um fundo específico de financiamento? O que está sendo feito no âmbito do governo federal e do Congresso Nacional para a aprovação de um novo fundo específico para a educação básica? Agradeço a atenção de cada um e de cada uma de vocês e espero ter contribuído com o debate em torno do financiamento da educação básica pública brasileira.